Fala galera, beleza? Este é o canal Erudição, no qual reúne conhecimento e cultura em um só lugar. Então se você já gostou da ideia, deixa logo seu joinha. Inscreva-se E bora pro vídeo! Cadê o café? Oi galera, eu sou o Guilherme Lima. E aí galera, eu sou o João Pedro. E o tema estreante do nosso vídeo é submarino nuclear. Primeiramente, o submarino é uma arma de artilharia projetada para operar, como o próprio nome sugere, debaixo d'água. Foi criado por David Bushnell, um engenheiro norte-americano, para servir para danificar as embarcações inglesas durante a Revolução Americana. E desde então até os dias de hoje é muito usado e evoluiu muito com o passar da história. Bom, o termo submarino nuclear foi proposto pelo físico Ross Gunn em 1939 no Centro de Pesquisa Naval dos Estados Unidos. O primeiro submarino nuclear foi projetado pelo engenheiro também norte-americano Ross Gunn e foi lançado no ano de 1954, que foi o primeiro modelo chamado USS Nautilus pelos Estados Unidos. E o submarino USS Nautilus, que foi o primeiro modelo nucleares, ele era muito maior do que os outros submarinos, de tamanho até monstruoso, de 100 metros. E esse submarino aí, ele tinha 3.500 toneladas de deslocamento que ele podia carregar, dentre suprimentos e armamentos. Enquanto os navios convencionais da época, que eram a diesel, essas coisas, eles podiam carregar apenas 1.000 toneladas, ou seja, o navio nuclear tinha um ganho muito maior do que eles. Ele tinha uma grande capacidade em ficar submerso embaixo d'água, que podia ficar até 4 meses inteiros embaixo d'água, não precisando subir à superfície. O mundo estava em plena Guerra Fria e a União Soviética, então, de zóio gordo, foi lá e numa corrida onde teve série de percalços, como acidentes, vazamentos radioativos, lançou anos depois o seu primeiro submarino nuclear. O mundo ficou apavorado, porque as duas maiores potências mundiais tinham armas tão mortíferas. E por que submarinos nucleares era tão disputado por essas duas grandes potências, que é Estados Unidos e na época a União Soviética? Porque os submarinos nucleares, eles traziam muitas vantagens. Além de, por exemplo, ficar muito mais tempo submersos no mar, ele também conseguia manter uma velocidade bem alta, assim, por um longo período de tempo, que submarinos convencionais não conseguem fazer por muito tempo. Enquanto os submarinos convencionais, que são movidos a diesel, são mais lerdos, não alcançam uma profundidade tão boa e também precisam estar voltando à superfície o tempo todo, os submarinos nucleares são o oposto, mais rápidos, mais mortíferos e podem ficar mais tempo submerso. Essa é uma das vantagens. Não precisa ficar trocando combustível, até porque é a base de urânio. Os submarinos nucleares têm uma vida útil de 25 anos e nesse período não é necessário repor o estoque de urânio dentro dele. Bom, vantagens traz desvantagens. Então, como os submarinos nucleares traziam essas vantagens que era muito útil para as táticas de guerra na época, eles também tinham as desvantagens deles, que era, por exemplo, como um reator nuclear ele aquece a uma temperatura muito alta, devia ter um grande resfriamento, tipo um cooler de computador, para resfriar aquele motor, certo? Então eles utilizavam a própria temperatura do oceano para resfriar. Só que com essa temperatura acabava passando as calorias para o mar, deixando um rastro de calor, o que poderia ser detectado por termovarreduras. E também, como esses motores não poderiam ser desligados na chave, assim como qualquer motor de hoje em dia ou daquela época como o submarino convencional, eles também produziam os ruídos, o que, por exemplo, sonares de navios inimigos assim poderiam detectar que podia ter um navio submerso abaixo deles. Muitas das maiores potências mundiais hoje em dia detêm essa tecnologia. Entre elas cabe destacar a Rússia, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e, é claro, nosso querido Brasil não podia ficar de fora. Sim, o Brasil tem sim um submarino nuclear. Bom, hoje o mundo quer de todas as formas regulamentar o uso de armas nucleares e
máquinas à base de energia nuclear. Os mais cobiçados são os submarinos que contêm mísseis balísticos. A ONU, a Organização das Nações Unidas, tenta de todas as formas um acordo entre todas as potências mundiais para tentar apaziguar os ânimos, pois até hoje esse é um tema que gera muita discussão. E a sigla desses submarinos balísticos é SSBNs, no qual a sigla significa Ship Submersible Ballistic Missile Nuclear Powered. E para o bom e velho português, significa míssil balístico submersível para navio nuclear. Bem diferente, né? Uma curiosidade é que o primeiro submarino que foi construído por David Channel, ele foi usado numa batalha e, detalhe, ele nunca mais voltou à superfície. Quando finalmente encontraram ele no fundo do mar, muitos e muitos anos depois, os esqueletos da tripulação estavam no mesmo lugar, como se eles não tivessem tentado escapar da morte iminente. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo. Claro, se você gostou, já deixa o nosso like aí. Inscreva-se no canal, que ajuda muito. Inscreva-se, ative o sininho e aguarde a próxima, tá bom? Tchau, pessoal. Falou! Falou, tchau.